está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Estou vivo está. Graças a Deus, já ouvimos bastante louvores, amém? O louvor ele serve para limpar nossa mente, preparar o nosso coração para ouvir a palavra do Senhor. Vamos entrar agora na palavra, pastor Saulo, amém? Quero fazer uma oração, pedindo para que o Senhor Jesus venha abençoar o pastor Saulo, como sempre tem usado, mas por sempre eu falar, eu sempre digo que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Isso quer dizer o quê? Que o Senhor, a cada vez que nós entramos na presença dele, ele vai nos surpreender, amém? E a palavra eu tenho certeza que já está no coração do nosso amado pastor Saulo. Prepara-se, Deus vai nesta noite falar com você, o teu coração vai bater, aleluia, de uma forma bem mais forte nesta noite, amém? Pai querido, somos gratos a Ti, Senhor, por mais uma vez estarmos na Tua presença. Vamos ouvir agora a Tua palavra, Senhor, a qual nós temos toda a certeza que já está no coração do Teu servo. Usa ele de uma forma especial, e também que esta palavra, a qual sai da boca do Teu Filho, vá, Senhor, como flecha afiada, Senhor, até o coração que é o alvo a qual o Senhor fala. Então, Pai querido, sabemos que tudo é conforme o Teu querer, e que a Tua palavra, que é o prumo, que é a espada, Senhor, que é o esquadro, Pai querido, venha falar conosco de uma forma especial. E abençoa também nossos ouvintes, a qual estão com a sua atenção voltada, Senhor, em ouvir a Tua palavra. Te pedimos em nome de Jesus. Pastor Saulo, amém? Com a oportunidade. Amém. Novamente quero, para os irmãos que sintonizaram agora ou durante essa programação, quero desejar uma boa noite a todos, a paz do Senhor. E para mim é sempre um motivo de muita alegria e satisfação de estar apregoando essa santa e maravilhosa palavra, na qual muda vidas, faz milagres e transforma o nosso viver. Sabemos que estamos vivendo em dias difíceis, dias complicados, e é sempre bom nós nos enchermos da palavra, enchermos da Tua presença, porque são dias de batalha, dias difíceis, e é sempre bom nós estarmos meditando na palavra de Deus. Eu quero ler alguns versículos da palavra de Deus. Vou ler alguns versículos. Os irmãos podem pegar uma caneta, pegar um papel e anotar esses versículos, que vai ser de grande valia para vocês, amém? O primeiro versículo que eu quero ler é João, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 10, versículo 10, que diz assim: o ladrão não vem senão a roubar, matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham por abundância. Vou ler mais uma vez. O ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Meus irmãos, meus amados, que vida é essa que Jesus está nos dizendo? Jesus aqui, ao curar um cego, ele entrou em confronto com os fariseus e os escribas, porque os fariseus não estavam acreditando que aquele cego foi curado. E uma das palavras que Jesus disse, demonstrando o teu propósito, demonstrando o seu objetivo para com as nossas vidas, é que ele veio para dar vida, e não apenas uma vida, mas ele veio dar a vida com abundância. Ele diferencia essa vida com uma outra figura que ele usa, que é a figura do ladrão. Que o ladrão, ele vem para matar, roubar e destruir.
Jesus veio para nos dar vida em abundância. Então, sobre essa introdução, hoje, nessa noite, eu gostaria de meditar com os irmãos nessa noite, sobre o seguinte tema: 6 tragédias que pode estar acontecendo na sua vida e você não está percebendo. Às vezes você está pensando que você está tendo essa vida que Jesus prometeu, que Jesus está dizendo aqui, mas infelizmente, por causa da nossa cegueira, por causa das nossas atitudes, por causa dos nossos pecados, nós não estamos nos atentando para a vida que Jesus nos prometeu, para a vida em que Jesus veio nos dar. A primeira tragédia está em Eclesiastes, livro de Eclesiastes, capítulo 6, versículo 1 ao 3. Eu vou ler para você. Vamos estudar as 6 tragédias. 6 tragédias que você pode estar vivendo uma tragédia na sua vida. Então nós vamos hoje, pela força do Espírito Santo de Deus, pelo caminhar, pelo prescrutar da sua onisciência, nós iremos verificar quais são essas 6 tragédias que pode estar acontecendo na tua vida. A primeira tragédia está em Eclesiastes, capítulo 6, versículo 1 ao 3. Rei Salomão dizendo o seguinte: há o mal que tenho visto debaixo do sol, e que é muito frequente entre os homens. Um homem a quem Deus deu riquezas, fazenda e honra, e nada lhe falta, e de tudo quanto a sua alma deseja. Mas Deus não lhe dá poder para daí comer. Antes, o estranho o come. Também isso é vaidade e má enfermidade. Se o homem gerar 100 filhos e viver muitos anos, e os dias dos seus anos forem muitos, e se a sua alma se não fartar do bem, e além disso não tiver um enterro, digo que um aborto é melhor do que ele. A primeira tragédia é não desfrutar do bem do seu trabalho. Aqui nós estamos vendo o rei mais rico que já existiu, Rei Salomão. De tudo, qualquer experiência que nós hoje procuramos ter na esfera material, o rei Salomão, ele experimentou todas elas. Só que no final da sua vida, ele escreve o livro de Eclesiastes. O livro de Eclesiastes é uma reflexão do que é a vida. E esses versículos na qual nós lemos agora, na verdade, Salomão estava falando dele mesmo. Porque ele tinha tanta riqueza, ele tinha, pastor Rodolfo, tanto dinheiro, tinha tanta coisa, só que ele mesmo não soube ou não pôde desfrutar de toda a riqueza que ele ganhou. E aqui Salomão fala que todos aqueles que de uma maneira sofre para conquistar algo, e de repente quando chega no final da sua vida não o desfruta daquilo que ele tanto batalhou para ter, sabe o que acontece, meus irmãos? Um estranho vai desfrutar daquilo que você hoje está sofrendo para ter. Isso é uma tragédia. E Salomão fala mais ainda: se eu trabalhei, tive 100 anos de vida, tive mais de 100 filhos, e não desfrutei do meu bem, do meu trabalho, eu digo que um aborto, ou seja, uma pessoa que ainda não nasceu, que não chegou a ver a luz do dia, essa pessoa, ela é mais feliz, ela foi mais feliz do que aquela pessoa que trabalhou a vida toda e não desfrutou do bem do seu trabalho. Isso é uma tragédia.
Quem sabe, meu amigo, quem sabe, minha amiga, minha irmã, meu irmão, meu pastor, você está na sua vida, na sua rotina, e você está batalhando, está sofrendo para pagar suas contas, para ter um patrimônio, e de repente você está esquecendo de algumas coisas na sua vida. Você está deixando muitas coisas importantes para trás. Isso é uma tragédia na qual você não está experimentando ou desfrutando daquilo que Deus te deu. Se Deus te deu uma casa, desfrute dessa casa. Se Deus te deu um carro, desfrute desse carro. Não deixe que os outros desfrute por você. É interessante, você já viu uma casa onde tem piscina, pastor Rodolfo? A casa que tem piscina, é interessante que o morador, ou seja, o dono da casa, ele mesmo não experimenta a piscina. Quem experimenta a piscina são os outros. É os outros que querem ir na sua casa e vão lá na casa do pastor Saulo, do pastor Rodolfo, porque lá tem piscina. Mas nós que somos donos da casa, nós não experimentamos. Então isso é uma tragédia. É uma tragédia você construir algo e você mesmo não desfrutar do bem do seu trabalho. Meu irmão, hoje Deus está dizendo para você nessa noite: desfrute daquilo que eu te dei. Aprenda a valorizar aquilo que eu te dei, a sua família, a sua casa, os seus bens, tudo que você tem de bom. Aprenda a desfrutar. Busque, irmão, sabedoria em Deus para desfrutar do bem do seu trabalho. A segunda tragédia está em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. É uma mensagem, irmãos, que eu sei que Deus vai trazer muito resultado para as nossas vidas. Então a primeira tragédia é não desfrutar do bem do meu trabalho. A segunda tragédia está em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8, que diz assim: mas, apóstolo Paulo dizendo a Timóteo: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Vou ler novamente. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. A segunda tragédia é dizer que eu tenho fé em Deus, dizer que eu sou cristão, e alguém dos meus ou alguém da minha família está precisando de ajuda. Se você tem algum parente seu que está necessitado, se você tem algum familiar seu que está precisando de ajuda, não é a igreja que tem que ajudar, não é o governo que tem que ajudar. Paulo está dizendo aqui que se eu tenho fé em Jesus, é minha responsabilidade, é sua responsabilidade cuidar dessa pessoa que está necessitada. O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: havia uma situação na igreja de Éfeso, em que nessa igreja havia muitas viúvas, e tinha muitas viúvas que estavam passando necessidades, porque naquela época, na época de Paulo, a mulher não podia trabalhar como hoje pode trabalhar. Não, naquela época, quando o homem morria, ou o marido morria, as viúvas ficavam em situação de aperto, porque era o homem que trabalhava, era o homem que fazia o negócio. Então a igreja do Senhor, nos seus primeiros anos de vida aqui na terra, sempre teve essa preocupação de cuidar das viúvas. Mas haviam viúvas na qual já podiam ser ajudadas pela sua família. Só que muitas famílias cristãs, crentes, deixavam que a igreja tomava conta das viúvas. Então Paulo, muito severo,
Eu creio que Paulo, pastor Rodolfo, ele estava muito bravo com essa situação. Então ele chega e diz: olha, aquele que não cuida dos seus e da sua família, ele negou a sua fé. Não tem esse negócio de você falar que é cristão e dentro da sua casa alguém está padecendo necessidade, alguém está precisando de uma cesta básica, alguém está precisando de uma palavra de Deus. Ah, mas pastor, esse meu parente, desculpe a expressão, esse parente não quer nada com nada, ele só quer depender dos outros. Irmãos, peça ajuda a Deus, porque é sua obrigação, é a palavra de Deus que está aqui. Lógico que Paulo, em 1 Tessalonicenses, ele fala que se tem alguém que não quer trabalhar, então não vamos dar o pão. É lógico, tudo tem que ter um equilíbrio. Mas existem pessoas da nossa família que não têm condição de trabalhar, que não têm condição de procurar algo. Então é o nosso dever como cristão, é nosso dever demonstrar o nosso amor para com essas pessoas. Não adianta, irmãos, o que eu estou vendo hoje é que muitas pessoas estão demonstrando amor para com os de fora, mas não estão demonstrando amor para com os seus. Muitas vezes nós temos mais disposição de ajudar as pessoas de fora do que ajudar os nossos. E isso, irmãos, Deus vai requerer da nossa mão, requerer da nossa vida. Então, a segunda tragédia é não cuidar dos meus, não cuidar da minha família e dizer que eu tenho fé, dizer que eu sou cristão, dizer que eu sou evangélico. Isso é uma tragédia, irmãos, uma grande tragédia. A terceira tragédia está em Mateus, capítulo 7, versículo 21. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 21, que diz assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás nos céus. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás no céu. A terceira tragédia é dizer que Jesus é meu Senhor e não fazer a vontade dele. Isso é uma tragédia muito grande. Eu dizer que Jesus é meu Deus, que Jesus é tudo para mim, e quando eu tenho algo a cumprir, quando eu tenho algo a fazer, algo que Ele me pede, algo que eu sei que está na Bíblia, eu me nego a fazer. E aqui no versículo 22, Jesus fala que muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônio? E em Teu nome nós não fizemos muitas maravilhas? Então direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Eu sei, irmãos, que eu não sei como está sendo o seu sentimento nessa noite, mas eu quero te dizer que não adianta você dizer que Jesus é o Senhor da sua vida se você não está amando. Não adianta você dizer que o Senhor Jesus é tudo na sua vida se você não sabe perdoar o teu irmão ou a tua irmã. Não adianta você dizer: o Senhor é tudo para mim, e na primeira dificuldade, em vez de eu confiar nele, em vez de eu depositar o meu coração nele, sabe o que acontece? Nós reclamamos, nós procuramos culpados, nós colocamos a culpa na esposa, colocamos a culpa no marido, colocamos a culpa no pastor, colocamos a culpa na igreja. Irmãos, está aqui, é a palavra de Deus, não sou eu que estou dizendo, não fui eu, não foi o pastor Rodolfo que escreveu. O próprio Jesus está dizendo que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Sabe como que nós estamos fazendo hoje, meus irmãos? Sabe como nós estamos lidando hoje com a nossa vida? É interessante, hoje nós não estamos acostumados com essa relação, mas no Novo Testamento,
havia um relacionamento entre o senhor e o escravo. Uma pessoa, quando ela se tornava escrava, ela na verdade renunciava à sua vida, ela não tinha mais vontade. Agora, a partir do momento que a pessoa se tornou escrava, ou serva, ou servo, ela vivia à mercê, ela vivia de acordo com a vontade do seu senhor. Ou seja, ela não tomava nenhuma atitude, ela não tomava nenhuma direção, sem antes consultar o seu Senhor. Apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, ele diz que todo aquele que confessar que o Senhor Jesus é o Senhor, será salvo. Então, irmãos, não adianta você dizer Jesus é meu Salvador, porque Jesus, ele não é apenas o nosso Salvador, ele é o nosso Senhor. E por ele ser o nosso Senhor, nós temos a obrigação de o consultá-lo antes de assinatura de qualquer contrato, antes de nós entrarmos em qualquer relacionamento, antes de nós tomarmos qualquer direção na nossa vida. Antes, nós devemos dobrar os nossos joelhos e pedir a direção do nosso Senhor. Sabe o que está acontecendo hoje? Não está acontecendo isso. Eu vejo muitas pessoas dizendo, é de Deus, tomando caminhos sem consultar o Senhor. E sabe o que acontece, pastor Rodolfo? Quebra a cara, fica triste, passa uma luta, passa uma tribulação, aí lembra que tem Deus, aí ele volta chorando, dizendo, Senhor, me ajuda porque eu tomei uma decisão errada, me ajuda, Senhor, porque eu entrei num relacionamento errado, Senhor, eu estou sofrendo. Ainda bem, meus irmãos, que o nosso Senhor, ele é misericordioso, ele é compassivo, ele é benigno e ele é longânimo. Porque, irmãos, se nós fôssemos contar com apenas a justiça de Deus, eu creio, pastor Rodolfo, que não estaria ninguém de pé. Mas ainda bem que ele nos ama, ainda bem que ele nos abraça e nos mostra a direção. Ele nos faz sim passar pelas consequências, ele não nos livra das consequências dos nossos erros, isso é verdade, mas ele passa junto conosco, porque isso faz parte do nosso aprendizado. Nós temos que aprender a viver, nós temos que aprender a seguir o nosso caminho, nós temos que aprender a ter uma vida com Deus. Então, irmãos, toma cuidado com essa tragédia, não diga que o Senhor Jesus é o Senhor da sua vida, se você não está vivendo de acordo com a vontade dele. A quarta tragédia está em João capítulo 1, e eu vou ler a partir do versículo 9. Evangelho de João, novamente, capítulo 1, versículo 9 até o 12, diz assim: ali estava a luz verdadeira, que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Aleluia, glória a Deus. Que palavra maravilhosa, irmãos. Eu estou sentindo a presença de Jesus aqui, irmãos. Nós estamos sentindo aqui a presença de Deus. Há uma esfera espiritual aqui nesse lugar, e eu creio que você está sentindo aí também. Irmãos, a quarta tragédia é Jesus vir na nossa vida e nós não o recebermos. Aqui João está dizendo dos judeus. Jesus, ele veio para cumprir todas as profecias do Antigo Testamento. Mas sabe o que aconteceu, meus irmãos? Os judeus não o aceitaram. Os judeus não o receberam como Messias. Os judeus não o abraçaram como uma pessoa na qual você está esperando faz tempo.
Não, eles o rejeitaram. Mas no versículo 12 está escrito: mas todos os quanto o receberam, ele deu um poder, e esse poder de ser chamados filhos de Deus. Então a quarta tragédia irmãos, é Jesus vir na nossa vida, é Jesus vir através de uma palavra, é Jesus vir através da sua presença, através de um culto, através de um programa de rádio, seja onde for, e nós, pela nossa incredulidade, e nós pelo nosso orgulho, e nós pela nossa desconfiança, nós não o recebemos, o rejeitamos, dizemos que a nossa vontade é a melhor, que os nossos sentimentos, a nossa tradição religiosa, tudo é melhor do que Ele. Não, irmãos, não faça isso, irmãos. Jesus está aqui. Jesus, Ele quer mudar a sua vida. Jesus, Ele quer mudar o seu entendimento. Ele quer te dar uma direção. Abra o teu coração nessa noite. Em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, Jesus diz isso, não para um pecador, Jesus está dizendo isso para uma igreja. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir o teu coração, eu vou entrar e vou cear com você. Quantas vezes, meu irmão, quantas vezes, minha irmã, você não tem abrido a porta do teu coração para Ele? Quantas vezes, meu irmão, Deus te manda uma palavra através de um profeta, através de um pastor, através de um pregador, através de um vizinho, através de um filho. Deus manda uma palavra para você e muitas vezes você não dá ouvido. Muitas vezes você acha que isso é coincidência. Não, irmãos, não existe coincidência no reino de Deus. Não existe coincidência na vida cristã. Se Deus está falando algo na tua vida, se Deus está falando algo, meu irmão, através da tua presença, Ele está falando contigo, e eu sei que Ele está falando contigo nessa noite. Irmãos, dê ouvido. Não seja como o povo de Israel, um povo incrédulo, um povo na qual passou no deserto, experimentou os maiores milagres que uma geração podia experimentar, mas aquele povo morreu no deserto porque não deu ouvidos à voz do Senhor. E é isso que acontece com todos aqueles que não dão ouvido. Eles morrem no deserto, eles ficam à beira do caminho. Deus está falando contigo, irmãos. Eu não sei qual está sendo a sua percepção dessa palavra, mas eu quero te dizer que Deus te ama muito. A Bíblia diz que um dos maiores sinais do amor de Deus é quando Ele manda uma palavra de correção, é quando Ele manda uma palavra de confronto. Quando você está sendo confrontado pela palavra de Deus, eu quero dizer para você que Deus é a maior demonstração que Deus está te amando, é que Ele está te confrontando. Você já viu, meu irmão, quando o seu filho, ele faz birra no supermercado, ou quando ele faz alguma coisa errada, qual é o maior sinal de amor que você tem que dar para ele? Ficar quieto? Fingir que não viu? Não. Se você fizer isso, irmãos, você está criando um potencial criminoso na sua casa. A maior demonstração de amor é se o seu filho fizer algo de errado, você tem que o corrigi-lo, você tem que o discipliná-lo, você tem que mostrar o caminho da verdade. É por isso que Provérbios diz, Salomão dizendo: ensina o menino no caminho que deve andar, porque quando ele crescer, ele não vai se desviar. E é essa a nossa obrigação, irmãos. Então, Deus, na figura de um pai, Ele nos ama, Ele nos ama, Ele nos ama, Ele te ama, Ele está te confrontando. Por isso, irmãos, receba Jesus nessa noite,
Receba Cristo nessa noite, deixa Ele operar na tua vida, aleluia. Deixa Ele mudar o teu coração, deixa Ele tirar esses conceitos, esses preconceitos que você está tendo, deixa Ele curar suas tradições religiosas, deixa Ele agir no seu coração, aleluia, glória a Deus. A quinta tragédia está no livro do profeta Ezequiel, capítulo 33, do versículo 30 ao 33. Vamos ler esses versículos. Primeira tragédia é não desfrutar do bem do seu trabalho. Segunda tragédia é dizer que tem fé em Cristo e não cuidar dos seus. Terceira tragédia é dizer que o Senhor Jesus é o nosso Senhor e nós não cumprimos a tua vontade. A quarta tragédia é Jesus vir em nossa vida e nós não recebermos. E vamos falar da quinta tragédia, que está em Ezequiel, capítulo 33, versículo 30 ao 33. Deus falando ao profeta Ezequiel, olha só que palavra tremenda. Quanto a ti, ó filho do homem, os filhos do teu povo falam de ti junto às paredes e nas portas das casas, e fala um com o outro, cada um ao seu irmão, dizendo: vinde, peço-vos, e ouvi qual seja a palavra que procede do Senhor. E eles vêm a ti como o povo costuma vir, e se assentam diante de ti como o meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não a põem por obra, pois lisonjeiam com a sua boca, mas o seu coração segue a sua avareza. E eis que tu és para eles como uma canção de amores, canção de quem tem voz suave e o que bem tange, porque ouvem as tuas palavras, mas não a põem por obra. Mas quando vier isso, eis que está para vir, então saberão que houve no meio deles um profeta. A quinta tragédia, irmãos, é o ouvir a palavra do Senhor e não colocar em prática. O profeta Ezequiel estava muito feliz, porque nesse momento do seu ministério, muitas pessoas iam até ele para ouvi-lo. Muitas pessoas iam até ele para ouvir a palavra do Senhor. Só que Deus estava mostrando a verdade para o profeta Ezequiel. Deus estava dizendo: profeta Ezequiel, não fica feliz com esse povo não, porque esse povo, você para esse povo é como se fosse um músico famoso, um pregador famoso, porque esse povo até gosta de ti, gosta das tuas palavras, mas eles não a põem por obra, eles não praticam. Irmãos, pensa comigo, quantas palavras você já ouviu na sua vida? Existem pastores, existem pregadores que são ótimos pregadores, ótimos pastores. Existem pessoas na qual, pastor Rodolfo, eu ficaria a noite inteira ouvindo eles, porque é muito gostoso, a palavra de Deus é muito boa de escutar. Mas isso, irmão, é uma tragédia se você e eu não colocarmos esses ensinamentos em prática. Jesus, no Sermão da Montanha, ele diz o seguinte: no Sermão da Montanha ele diz que todo aquele que ouve a minha palavra e não a pratica, eu comparo esse homem àquele homem que constrói a sua casa sob areia, e que vindo vendaval, vindo temporal, a casa cai. Mas todos aqueles que ouvem a minha palavra e a colocam em prática, eu vou comparar aqueles que constroem a sua casa sobre a rocha. Vindo vendaval, vindo temporal, a casa não cai, ela permanece firme, porque a pessoa colocou a sua palavra, pratica a palavra de Deus. É a melhor forma de dizer que eu tenho um fundamento. Irmão, você sabe por que muitas vezes a sua vida não muda?
Quantas vezes você vai na igreja e você ouve a palavra do Senhor e a sua vida não muda? É porque você fica olhando mais para a vida dos outros do que para a sua própria vida. Irmãos, a vida cristã, ela não é uma vida de julgamento. Não adianta, meu irmão, não adianta, pastor Rodolfo, nós irmos na igreja, ouvirmos a palavra de Deus e nós dizermos assim: ah, tá vendo, pastor Rodolfo, essa palavra que ele está pregando é para você, né? Irmão, se vocês já foram no encontro de casal, encontro de casal é uma coisa interessante. A pessoa está palestrando, está lá palestrando, aí vai o marido e a esposa ouvir lá o palestrante. Aí o palestrante vai falar dos maridos, as esposas olham para o marido e dizem: olha, tá vendo? Você tem que mudar, ó. Ele está falando que você tem que me amar melhor, ele está falando que você tem que entregar flores para mim. Aí o palestrante vai falar das esposas, aí os irmãos, né, os maridos: tá vendo? Você tem que ser submissa, tá vendo? Você tem que me ouvir. Irmãos, eu quero te dizer, se você tem essa atitude da sua vida, você tem que abandonar. Porque quando eu vou para um encontro de casal e eu fico mirando, eu fico objetivando a minha esposa, o meu casamento não vai mudar. Porque a mudança na minha vida não vai vir do outro. A mudança na minha vida vai vir de mim. A mudança na sua vida não vai vir da sua esposa, não vai vir da igreja, não vai vir do pastor, não vai vir do pregador. Não, irmãos. A grande mudança vai vir da sua vida. É você que tem que querer mudar. É você que tem que saber o que você quer. Você precisa se arrepender dos seus pecados e dizer: essa palavra é para mim, eu preciso me arrepender, eu preciso voltar atrás, eu preciso pedir perdão, eu preciso abraçar quem eu deixei de abraçar, quem eu deixei de amar, eu preciso voltar. Irmãos, a partir do momento, escuta bem, a partir do momento em que você tomar essa atitude na sua vida, eu creio, irmãos, com toda a fé que eu tenho em Deus, eu creio que a tua vida vai mudar para melhor. A tua vida, aleluia, vai mudar para melhor. A sexta e última tragédia, para nós encerrarmos aqui, aleluia, está em Mateus capítulo 16, versículo 26, apenas a primeira parte. Esse versículo é um versículo até muito conhecido. Mateus 16, versículo 26. Apenas a primeira pergunta ou a primeira parte. Diz assim, Jesus dizendo: pois o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Oh Deus, que tragédia! O homem conquista o mundo inteiro, o homem chega ao topo do mundo, todos batem palma, todos prestam honras, todos dizem: está chegando fulano, ele conquistou o mundo. Mas quando morrer, ele perder a sua alma. Irmãos, essa é a pior tragédia que pode acontecer na vida de uma pessoa. Eu não sei como está a sua vida, eu não sei qual é a sua correria, eu não sei qual é a sua rotina, mas eu quero te dizer algo. Como está a sua alma? Como está a sua vida com Deus? Será que se você hoje acontecer algo na sua vida, se você for parar numa cama de hospital, será que você vai ter essa consciência que Jesus está com você? Será que você vai estar com o Senhor ou não? Enquanto a vida, há esperança. Enquanto a vida, há a oportunidade de você repensar sobre as prioridades da sua vida. Irmãos, vocês já viram alguém no leito de morte? Eu não sei, eu creio que a maioria aqui que está me ouvindo já acompanhou uma pessoa que está no leito de morte. Vocês já viram, irmãos, já perceberam qual é o desejo dessa pessoa? É interessante, né? Você já viu uma pessoa no leito de morte, pastor Rodolfo, dizer o seguinte: olha, traz todos os meus diplomas, porque eu quero ver os meus diplomas e eu quero me despedir de tudo que eu fiz, de todas as faculdades, cursos. Você já viu? Ah, traz para mim um extrato bancário, porque eu quero ver qual é o saldo da minha conta.
Não. Irmão, qual que é a preocupação da pessoa que está para morrer? Traz fulano de tal, porque eu preciso me despedir dele. Traz os meus filhos, eu quero dar um abraço, eu quero pedir perdão para aqueles que eu magoei durante a minha vida. Por quê? Porque a pessoa sabe que está partindo. Irmãos, essa palavra é uma palavra muito profunda. É uma palavra muito profunda porque me faz repensar sobre como estão os meus relacionamentos. Irmãos, eu tenho uma filha de 6 anos de idade. E eu percebo que a cada dia que passa eu tenho perdido muitas vezes a oportunidade de estar com ela, de brincar com ela. Irmão, se você tem um filho pequeno, se você tem um pai, se você tem uma mãe, se você tem um avô, se você tem uma avó, irmãos, passa tempo com eles. Passa um tempo com eles. Eu não sei por que eu estou dizendo isso, meu Espírito Santo está colocando isso no meu coração. Passe tempo, irmãos. Ontem eu ouvi uma frase da Anne Frank, que escreveu aquele famoso livro, o Diário da Anne Frank, e ela diz o seguinte: é que os mortos recebem mais flores do que o vivo por causa da dor, do remorso. Irmãos, se você tem um pai, se você tem uma mãe, se você tem uma esposa, se você tem um filho, compre flores, compre presente, viva a sua vida. Irmão, você sabe qual que está sendo a grande tragédia hoje? A rede social, para muitas pessoas, está se tornando uma grande tragédia, porque muitas pessoas não querem mais passar tempo com outros. As pessoas querem ficar no celular, mexendo no WhatsApp, mexendo no Facebook. Irmãos, tudo, eu não estou dizendo que isso é pecado. O que eu estou dizendo é que tudo tem limite. Chega na sua casa, abandona o celular, passa tempo com seu filho, brinca com seu filho, brinca com seus netos, brinca com a sua esposa. Vamos nos amar mais, vamos namorar mais, vamos aproveitar essa vida, porque essa vida é muito curta. Então, irmãos, eu quero encerrar dizendo: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Amém? Eu quero fazer uma oração, uma pequena oração. E eu quero também fazer um chamado. Você que ouviu essa palavra e sentiu que essa palavra é para você. Quem sabe você está vivendo a primeira tragédia, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta. Quem sabe você percebeu que você está indo para o caminho errado. Essa palavra é para você. É para mim também. É para o pastor Rodolfo, é para todos que estão aqui. Eu quero orar por você. Eu quero dizer que Jesus, Ele te ama, por isso que Ele nos trouxe aqui. Irmãos, você não sabe a oposição que eu tive de estar aqui. Mas glória a Deus, vencemos, porque o sangue do Cordeiro é mais forte do que qualquer circunstância. E eu quero orar por você. Amém? Vamos orar. Pai Santo, muito obrigado, Senhor querido, por essa noite. Obrigado, Senhor querido, por esses momentos preciosos, por esses momentos, ó Pai, que nós passamos aqui com muitos irmãos que estão, Senhor, nos ouvindo online, ó Pai. Senhor, muito obrigado, Pai querido, porque nós sabemos, ó Pai, quão triste e tão ferrenha e tão atribulosa, Senhor, está sendo essa vida, Pai. E muitas vezes, Pai, nós deixamos que os cuidados desse mundo tenha, Senhor querido, destruído a semente que está em nós. Senhor, nós te pedimos misericórdia, Senhor. Nós te pedimos perdão. Nós nos arrependemos, Senhor. Quem sabe, Senhor, eu estou querendo conquistar, e eu estou esquecendo da minha alma. Eu estou esquecendo da vida que tu tens planejado para cada um de nós. Mas obrigado, Senhor, pelo teu amor, pela tua benignidade, pela tua longanimidade, porque eu sei, Senhor, que tu tens cuidado de nós. Muito obrigado, Senhor. Quero aqui orar por todos aqueles, Senhor, que estão agora, Senhor, chorando,
Deus nos mostra aqui, Senhor, que tem muitas pessoas chorando, com o coração ardendo, ó Pai, assim como eu estou aqui agora. Senhor, confronta essas pessoas, conforta, ó Pai. Senhor, abraça-os agora, Senhor. Sinta agora, meu amado, a minha amada. Sinta agora a presença de Deus no teu coração agora, porque Ele está aqui, Ele está ali, Ele está em todos os lugares. Oh Senhor, muito obrigado, Senhor. Obrigado por essa noite, obrigado por essa oportunidade. E em nome de Jesus, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Amém. Glória a Deus. Chamado Sonho de José. Deus vai realizar os teus sonhos.